Mas coloca também o WhatsApp dele para falar natureza. Mas tudo que ele falar, meu pai, é discípulo. Coloque as palavras certas na boca dele para os nossos corações. Aquelas palavras qual nós estamos precisando de ouvir, meu pai, nessa noite. Abençoe teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A igreja pode se sentar no Senhor Jesus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Evangelho de Mateus, capítulo 11, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Santo Glória Deus a de Israel. ti, Senhor. Deus de Deus. Que desapareça neste lugar, Pai, para que o Espírito Santo venha fazer a obra. Meu Deus, que o Senhor venha fazer a tua obra neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e nos em nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 11, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Verdade. Tem alguém procurando aí? Tem mais ninguém, né? Podemos? Amém. Capítulo 11, no primeiro versículo. Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, quem que era esse João? João Batista, né? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Que mensagem, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Todos nós sabemos que João Batista era o enviado para preparar o caminho de Jesus, né? Pai querido. E o maior profeta que andou sobre essa terra foi João Batista. E depois dele, aliás, dos antigos, né? Porque o maior profeta mesmo foi Jesus Cristo. Mas antes de Cristo, João Batista foi o maior profeta que anunciou a palavra de Deus nessa terra. E nessa passagem que eu li para vocês aqui, irmãos, João Batista, de tanto ele pregar a palavra do arrependimento, e falar para Herodes, que era o rei da época, né, que Herodes possuía a esposa da irmã do irmão dele, e João Batista pegava no pé dele: Herodes, o que você está fazendo é ilícito, é errado. É errado você possuir a mulher do seu irmão. E Herodes, ele ficava muito incomodado, mas ao mesmo tempo que ele ficava incomodado, ele gostava de ouvir a pregação de João Batista. Mas por causa de Herodias, sua esposa, que sempre o diabo usa alguém para afrontar o Filho de Deus, né, irmão? O diabo ele sempre usa alguém para afrontar o Filho de Deus, não tem jeito. Então, irmão, se você está sendo afrontado, está sendo perseguido, pode ter certeza que não é a pessoa, é o diabo com a pessoa, amém? Amém. Então, aqui fala que João Batista ele estava no cárcere, não é isso? Ele estava preso. Eu só vou explicar para vocês por que João foi preso. Porque ele pregava para o Herodes que ele não podia possuir a esposa do irmão dele. Mas a Herodia, ela ficou tão furiosa e o diabo estava nela já, o que ela fez? Ela falou para Herodes: manda prender João Batista, porque João Batista fica falando coisas aí, fica se levantando contra a gente, fica se intrometendo na nossa vida, manda prender esse camarada aí. E João Batista, irmãos, ele era um profeta muito ousado na presença do Espírito Santo. Ele ia lá no deserto, na cidade, na praça, ele falava:
raça de víboras, convertei-vos e arrependei-vos dos vossos pecados. Irmão, se alguém falar assim para alguém hoje, eles matam a gente na hora, não é verdade? Ou eles matam, ou eles colocam a polícia atrás da gente. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, não tenha medo, porque Deus é conosco. Então, João Batista falava, raça de víbora, serpentes venenosas, arrependa-se dos seus pecados. Para de fazer o que vocês estão fazendo e começa a praticar o bem, se arrependa dos seus maus caminhos. E a Herodias, então, aceitava, né? E tem muitas pessoas aí fora que não aceitam a palavra de Deus, infelizmente, não é isso? A gente fala da palavra de Deus para um, fala para outro, a gente leva a correção para um, leva a correção para outro, e as pessoas não aceitam. E além de não aceitar, ainda ficam bravos com a gente, não é assim? Estou falando a verdade ou estou mentindo? Verdade. Deus manda a gente corrigir, a pessoa além de não aceitar, ainda fica brava com a gente. Vira a cara, começa a maldizer a gente, começa a praguejar a gente. Mas, irmãos, eu vou falar na ousadia do Espírito Santo. Se Deus te usar para repreender, repreenda, não tenha medo não. Glória a Deus. Fala a verdade, porque é melhor você ver uma pessoa com a cara virada com você e ver essa alma indo para o céu, é melhor do que você não falar o que Deus mandou e ela para o inferno. Aí você vai pagar o preço. Então, queridos, é melhor a gente perder a amizade, mas fazer a obra de Deus, enviar aquela alma para o céu para que ela se arrependa, do que não ouvir a voz do Espírito Santo e não falar, aquela alma perecer e ir para o inferno e a gente prestar contas para Deus depois. E eu sou assim, irmão, Deus me usa muito na correção, eu não tenho medo de falar não. Muitas vezes a pastora Alice ela fala, toma cuidado porque você vai pregar, hein? Aí eu falo para ela, eu vou pregar o que Deus mandar. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver 50 na igreja e eu pregar uma exortação e ficar 5 depois, amém. Pelo menos eu fiz a obra de Deus. Então, queridos, voltando aqui no João Batista, de tanto ele pregar a verdade, chamar as pessoas de raça de víbora, falar tudo que tinha que falar e as pessoas não aceitavam, ele foi preso. Mas antes de ir preso, a palavra do Senhor diz que ele preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele falou não veio dele, mas veio do Espírito Santo de Deus. Ele preparou o povo, olha, eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas há de vir um que eu não sou nem digno de desamarrar as correias da sandália dele. Então ele já estava preparando o povo. Jesus é o Filho de Deus, esse é o Salvador, é esse que vai salvar vocês. Eu estou apenas preparando o caminho para ele, eu estou apenas falando, anunciando a palavra de Deus, preparando o coração de vocês para quando Jesus vier, ele pegar vocês de pé e pegar vocês com o coração aberto. E é assim nos dias de hoje, né, irmão? Nós estamos usados por Deus para preparar o teu coração para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E muitos da igreja do Senhor estão dormindo, não estão aceitando mais ouvir a palavra de Deus, não estão aceitando mais a correção do Senhor, mas a nossa obrigação qual é? É preparar essas pessoas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que, sim, falar a verdade. Doa a quem doer, machuque a quem machucar. A gente tem a obrigação de falar a verdade. Agora, se a gente não falar a verdade, a gente está praticando o mesmo erro que eles estão praticando, não aceitar a palavra de Deus. É verdade. Quando João estava preso, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo a obra. Jesus estava operando milagres. Mas veja bem, o João Batista, ele sabia que estava chegando o tempo dele de ser morto. Porque a partir do momento que ele foi preso naquele cárcere, o Espírito Santo já tinha falado para ele, ó João, o teu tempo aqui na terra está se acabando. O teu tempo é curto. Enquanto ele ficava naquele cárcere, Jesus já começou a fazer a obra. Porque a palavra de Deus diz que João Batista batizou o próprio Jesus. Ele batizou Jesus. A partir do momento que Jesus foi batizado, ele começou a fazer o ministério dele, a obra dele em ação. E o João Batista mandou perguntar para os discípulos, olha, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é aquele que estava por vir, ou se ainda a gente tem que esperar alguém, ou outra pessoa. Por que, irmãos? Tem um mistério nessa passagem aqui. Se João Batista, ele já tinha certeza absoluta que Jesus Cristo era o Filho de Deus, por que ele mandou os discípulos perguntar para Jesus se ele era o enviado de Deus?
Alguém saberia responder? Porque na Galiléia era muito comum aparecer milagrejo. Junto com Jesus, tinha muita gente fazendo o que Jesus fazia. O que mais tinha na Galiléia era milagreiro. Aparecia muitos profetas, né? Muito, Dizendo glória a de Deus. né? Muito mesmo. O que mais tinha era gente fazendo o que Jesus fazia, se dizendo ser o Cristo. Isso aí Aleluia. mesmo, viu, igreja? Porque Glória a quando Deus. Jesus começou a fazer parceria. milagres, veio muitos antes dele fazendo essas coisas também. Jesus. E as pessoas estavam dando crédito a qualquer um que aparecia, né, Vitor? Sim. Eles estavam dando crédito a qualquer pessoa que fazia, que chegava fazendo milagre, que vinha falando, anunciando a palavra de Deus. Mas tem outro mistério aqui também, de João Batista. Porque, tá certa a resposta dele. Por que João Batista também mandou perguntar para os discípulos se Jesus era o Filho de Deus? Pai. Porque ele já estava querendo que os próprios discípulos dele se interessassem em Jesus. Para que eles verdadeiramente vissem que Jesus era o Filho de Deus. Que nem ele falou, e para que essas pessoas, discípulos dele, não fossem enganados por outras pessoas. Então João Batista vai lá e pergunta para ele: ele é aquele que a gente está esperando ou a gente tem que esperar outra pessoa? A resposta de Jesus: Jesus respondeu: vai e anuncia a João o que estás ouvindo e vendo. E os discípulos, eles viram e ouviram muitas coisas de Jesus. O que eles viram? Os cegos vendo, eles viram os coxos andando, eles viram os leprosos sendo curados, eles viram os surdos ouvindo, e eles viram os mortos sendo ressuscitados. Oh, glória a Deus. Irmãos, só Jesus para fazer isso aí. Podia vir milhares de profetas tentando enganar o povo de Deus, mas só Jesus podia fazer isso. Glória a E nem tem bastante curandeiros hoje em dia aí. Fazem cura aqui, fazem cura ali, mas milagre mesmo só Jesus. Glória a Deus. Né? A gente sabe que tem bastante curandeiro, bastante benzedor aí. Até acontece alguma coisa, mas milagre mesmo só Jesus. Eu quero ver um feiticeiro, um macumbeiro, um benzedor fazer uma pessoa, um paralítico levantar da cadeira de rodas. Não consegue, porque esse poder só estava em Jesus naquela época. Mas esse poder está em nós também, sabia? E nós temos esse poder para fazer as pessoas levantar da cadeira, né? Porque Jesus, ele fala lá em Marcos: aquele que crê e seguirão Jesus. Aleluia. Os sinais. Aqueles que creem vão ver os sinais, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Então, se a gente crê, a gente colocar a mão no enfermo, e em nome do Senhor Jesus Cristo a gente declarar que ele foi curado, ele é curado, porque nós Glória a temos Deus, essa aleluia. virtude, esse poder de Deus nas nossas vidas. Então, o que Jesus mandou falar para João Batista, para tirar qualquer dúvida? Porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas como haviam muitos fazendo curandices, até no coração de João Batista pode ter dado uma dúvida naquela época lá. É verdade. Está entendendo? Porque a gente, irmão, a gente vê muitas coisas ao nosso redor, de repente cria dúvida no nosso coração, não é assim? Às vezes a gente vê, irmãos, uma coisa dentro da igreja, uma profecia, uma revelação, não é de Deus, a gente acaba ficando na dúvida: poxa, será que foi Deus que falou comigo? Será que essa revelação veio do Senhor? Eu já recebi muita revelação e profecia que não era de Deus. Então, aquilo lá ela causa uma dúvida no nosso coração. Com certeza no coração de João Batista também entrou uma dúvida, porque ele viu muitas coisas, ele ouviu falar de muitas coisas. E sabe, irmãos, quando a gente está dentro da igreja, a gente fica com essa dúvida, é terrível. Então a gente tem que ter a plena certeza que só Jesus Cristo faz milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Jesus Cristo, ele faz o cego ver, o coxo andar, o leproso ser curado, os surdos ouvirem, os mortos serem ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha que maravilha, ele não falou: e aos ricos está sendo pregado o Evangelho. Lembra aquela parábola de Jesus? Ele fala lá do jovem rico? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de um muro, que é o buraco de uma agulha que fala lá, mas é um buraco que tinha no muro, do que um rico entrar no reino de Deus, não é verdade? É verdade. Então, veja bem, é mais difícil um rico aceitar a palavra de Deus
do que o pobre aceitar a palavra de Deus. Porque o pobre, ele está com o coração esmigalhado, ele está sempre esperando algo acontecer na vida dele. Enquanto o rico não, enquanto o rico tem do bom, tem do melhor, o dinheiro é o Deus dele, não precisa de nada, deixa Deus de lado. Então, Jesus já falou, né, que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Glória a Deus. Jesus poderia muito bem ter falado, e aos ricos está sendo pregado o Evangelho. E os pobres ficavam onde? Ficavam no esquecimento? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o Salvador dos humildes. Ele veio para resgatar os humildes. Oh, glória. Ele não veio para resgatar aqueles que têm o Deus dele lá, que é o dinheiro, que é mamon. Mas isso não quer dizer também que o rico não vá para o céu. Vai sim. A partir do momento que o rico aceitar Jesus na vida dele e caminhar com Jesus, ele vai para o céu sim. Glória a Deus.